Fala galera, tudo certinho com vocês? Que ótimo! Gente, nesse vídeo aqui você vai saber o que é e um pouco do significado de política monetária e política fiscal, tá certo? Isso tudo é embasado conforme meus estudos, conforme o meu aprendizado dentro da graduação que eu estou fazendo, conforme eu falei no vídeo anterior. Então, gente, deu um trabalhinho para fazer esse vídeo, então por isso eu peço que você deixe seu like, se inscreva, compartilhe se puder também, que vai estar me ajudando bastante. Aliás, vai estar ajudando o canal aqui a promover mais vídeos para mais pessoas. E é isso, gente. Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Bom, política monetária nada mais é do que um conjunto de medidas adotadas para tentar controlar as moedas em circulação. O que isso significa? Significa que essas medidas elas impactam diretamente na inflação, tá? Impacta no juros do país, na taxa de juros do país, ou então na inflação, tá? O que acontece? Isso já entra dentro de um pouco de política fiscal, que é o próximo assunto aqui do vídeo. Mas resumindo, é isso. Política monetária é um conjunto de medidas adotadas para controlar a circulação de moedas do país. O que isso significa? Significa que quanto mais moedas em circulação, mais tende a inflação subir. Por quê? Porque quando se tem mais moedas em circulação, automaticamente você tem mais moedas, mais dinheiro, mais cash, mais money na mão das pessoas. O que essas pessoas fazem quando tem mais dinheiro no bolso? Automaticamente acaba sobrando um pouco mais no mês. E automaticamente, como a educação financeira do brasileiro, vamos botar aqui, vamos falar do Brasil, não é das melhores, o que ele vai fazer? Ele vai acabar gastando mais também, tá certo? Ao invés de investir esse dinheiro, né, o que seria correto, né, ele vai acabar gastando mais. Ou seja, sobrou mais dinheiro, gastou mais quando existe mais demanda no mercado, ou seja, quando tem mais gastos no mercado, quando tem mais demanda, mais procura por um bem ou um serviço, automaticamente os produtores também vão aumentar os preços. Isso é inflação, tá? Então, quanto mais moedas em circulação, a inflação tende a subir. Quanto menos moedas em circulação, automaticamente a inflação é controlada, tá? O que está acontecendo no cenário atual, no Brasil, é que você está vendo aí algumas notícias, ou então até no Jornal Nacional, por exemplo, que a taxa Selic está subindo. A taxa Selic subiu para 10,75%. O que isso significa? Significa que é uma tentativa do governo, tá? É a tentativa de subir os juros, a taxa de juros, que é a Selic. Automaticamente isso é uma tentativa de controle à inflação, tá? Por quê? Porque quando se aumenta a taxa de juros, que é a Selic, automaticamente as pessoas que têm um pouco de conhecimento financeiro, as pessoas que sabem lidar com o seu dinheiro, elas vão visar mais uma renda fixa, uma poupança, por exemplo. Tá? O que essa taxa de juros é? Essa taxa de juros nada mais é do que uma isca, né, entre aspas, uma isca que o governo tem para atrair investidores para uma renda fixa, seja um tesouro direto, CDB, LCA, LCI, poupança, né? O mais comum de todos aqui é a poupança e tesouro direto. Então, o que acontece? Você vai, nessas pessoas que visam mais os investimentos, elas vão acabar botando seu dinheiro ali na renda fixa, vamos dizer aqui num tesouro direto. E o que acontece depois disso? O governo ele vai se apropriar desses investimentos e lá na frente, ele vai daqui a 5, 10 anos ou 15 anos, esse tesouro direto vai ser recomprado do governo. Ou seja, você comprou um tesouro direto aqui hoje, com a taxa de 10,75%, e daqui a 10 anos, vamos supor, o governo vai comprar de volta. Ou seja, você emprestou dinheiro ao governo em forma de investimento, e lá na frente ele vai te pagar esse teu investimento mais uma porcentagem de juros em cima sobre esse dinheiro, que na qual é os 10,75% da taxa Selic, beleza? Isso quando a gente fala de tesouro direto pré-fixado, tá? Pré-fixado é que
ele prefixa o teu rendimento conforme a taxa atual de juros. Tá? O pós-fixado, ela vai variar na linha do tempo conforme as variações da taxa de juros, tá bom? E voltando ali no assunto, você vai ter mais investidores direcionando seu dinheiro para renda fixa e automaticamente do outro lado vai ter menos consumo, menos demanda, tá? Com menos demanda, os produtores eles vão ter que abaixar o preço também, porque o produto deles não está saindo, tá? É assim que funciona o equilíbrio da balança financeira no país, da economia do país, tá certo? Daniel, mas e política fiscal? O que significa? O que se trata? O que é política fiscal? Política fiscal nada mais é do que o positivo e o negativo. Isso é relativo, tá? Não tem como dizer que A é positivo e B é negativo, ou B é positivo e A é negativo. Não tenho como dizer isso, designar isso, mas eu posso falar um pouco sobre e você conclui da forma que você quiser, tá? Política fiscal existe, como eu falei, a A e a B. Não vou botar nem A, nem positivo, nem negativo, porque isso aí já seria um viés meu, então minha opinião aqui ela não é tão particular assim para mim poder, né, falar que tal é negativo e tal é positivo, mas enfim, existe a A e a B. O que é? É política fiscal contracionista e política fiscal expansionista. Isso, para quem estuda história já deve ter ouvido muito falar, mas ele entra nesse assunto de economia, né? E o que acontece? Vamos lá. Política fiscal contracionista, ela nada mais é do que uma atividade que ela acaba gerando uma tendência de diminuir a atividade econômica do país. Por quê? Porque ela tende a diminuir os gastos públicos, tá? Uma política fiscal contracionista é um movimento do governo que vai fazer com que diminua os gastos públicos e automaticamente aumente os tributos. O que significa? A entrada de mais dinheiro em caixa, ou seja, mais receita para o governo, e do outro lado ali tem menos gastos públicos, o que é menos despesas. Tá? Então, automaticamente, tendo mais receita e menos despesas, vai haver um superávit da economia em caixa, no caso. Tá? E pelo outro lado, existe a economia expansionista, tá? A política fiscal expansionista, desculpa. Que se trata nada mais do que o contrário da contracionista. Tá? Então, o movimento expansionista ele vai consistir em aumento dos gastos públicos, ou seja, investimentos, mais liberação para a construção de escolas, de hospitais, enfim, mais investimento do governo. Isso acaba gerando mais empregos por conta de que se o governo liberou mais verba, vamos dizer assim, para mais construção de escola, automaticamente essa construção da escola, que é uma obra civil, ela vai contratar mais funcionários. Então essa expansão ela vai gerar mais empregos, o que é bom para a economia do país. E por outro lado, ela tende a diminuir a taxa de tributos, tá? Mas isso, como eu falei no vídeo, no tópico anterior, isso vai causar uma inflação. Então tudo é uma balança. Tem que ser um pouco A e um pouco B. Não dá para ser os dois, ou não dá para ser um só, tá? Porque sempre vai gerar essa desestabilização. Então, a gente tem a política fiscal expansionista, que ela tende a aumentar a atividade econômica do país, e a contracionista, que tende a diminuir a atividade econômica do país, tá certo? Gente, e só um adendo aí da política fiscal expansionista e da política fiscal contracionista, é que aqui eu tenho até anotado, a política fiscal expansionista, ela vai aumentar os investimentos, como eu falei, ela vai gerar automaticamente mais empregos, vai diminuir os tributos, vai aumentar o consumo, certo? Porque vai ter mais empregos, vai ter mais dinheiro na economia circulando, vai ter mais consumo, automaticamente vai ter mais produção, né? Porque quando tem uma demanda alta, você tem que ter uma produção alta. Isso causa o quê? Mais inflação também. Então, a política fiscal expansionista é bom para a economia porque ela gera empregos, diminui os tributos, porém aumenta a inflação. Então, na contracionista a gente tem totalmente o inverso. Menos investimentos, vão ter menos empregos vai ter menos produção, menos consumo,
os tributos vão aumentar e automaticamente também, tendo menos consumo e menos produção, a inflação tende a diminuir. Então, dentro de tudo isso, sempre tem um lado positivo e um lado negativo, certo? Então, eu deixo para você concluir do seu jeito. Deixe nos comentários a sua visão sobre isso, tá? Sobre política fiscal expansionista e política fiscal contracionista. E que eu te pergunto, o que você acha que é melhor para o país? Política fiscal expansionista ou política fiscal contracionista? Então, fechamos por aqui. Deixe sua opinião aí nos comentários e até uma próxima. Tchau, tchau.